Então, só para apresentar aqui o nosso grupo, eu sou a Letícia, esse é o Andrei, o Christian, o Mário e o Matheus. E a gente está com o objetivo de conhecer um pouquinho da equipe de vocês, ver o trabalho, os projetos. Então, a gente tem algumas perguntinhas aqui para conhecer melhor. Então, primeiro queria que você falasse seu nome, quando que você entrou no NB, qual que é o seu curso. Eu sou o Luiz Felipe, entrei no NB em 2022, faço engenharia mecatrônica também. Estou na Droid desde o começo de 2023, então foi no meu segundo ano de faculdade, eu já entrei. E Tá bom. E como e quando a equipe foi formada? Você sabe qual foi a inspiração para criar o projeto? A Android começou mesmo em 2009 como um projeto de extensão normal na UNB. Era tipo um grupo de alunos que gostavam de robótica, queriam fazer robô, se juntaram. Eram inclusive alunos que antigamente faziam parte da Mecajum, mas eles queriam ir mais para a área de robótica competitiva assim, aí se juntaram e criaram a Android como projeto de extensão. Com o tempo passando, a gente acabou se registrando assim no cartório também. Então, a partir de 2017, a Android virou também uma equipe, uma empresa de verdade. A gente é uma organização sem fins lucrativos hoje, mas como projeto de extensão a gente está aí desde 2009 competindo. Nossa, muito legal conhecer a história de vocês. E a composição da equipe? Tem ideia assim, de quantos membros e qual a função dentro da equipe? Atualmente é porque a gente trabalha no sistema que a gente tem os membros ativos, que são quem vem aqui diariamente na sala, quem está trabalhando em competições, mas a gente tem membros que não são ativos, mas continuam membros da Droid, gente que já se formou, gente que vira nossos conselheiros, suplentes, ou só membros que se formaram, então ali de assistência pra gente. Então no nosso grupão do WhatsApp, que tem todo mundo da Droid, devem ter tipo umas 70 pessoas, mas acho que ativos agora, que estão indo pra competição, vem aqui diariamente trabalhar, devem ter uns 17, 20 membros. Sim, e dividido em quantas áreas, assim, programação? Na área de trabalhar mesmo, na robótica, a gente divide em eletrônica, programação e mecânica, mas a Droid a gente tem uma estrutura de trabalho dentro de todo mundo que vai além só da robótica. Então, para a equipe inteira se manter junto, a gente tem gente da área do espaço físico, que é quem cuida da nossa sala, organiza nossos materiais, faz o orçamento, faz o inventário das coisas que a gente tem. A gente tem a equipe da captação, que é basicamente uma tesouraria, que é quem faz as negociações com a empresa, quem vai atrás de patrocínio, quem fala com a NB quando precisa de auxílios. E a gente tem o pessoal da comunicação, que é o nosso marketing, né? Quem cuida das nossas redes sociais, do nosso site, da nossa marca. E além disso tem os capitões, que são os capitões, de fato. Sim, sim. Você poderia falar um pouco sobre o projeto mais recente que vocês trabalharam e comentar um pouco assim, brevemente sobre ele? A gente agora mesmo está trabalhando em 2 robôs para irem para a competição brasileira de robótica, que vai ser em novembro lá em Goiânia. Mas o último que a gente fez foi para começo desse mês, começo de julho, a gente foi para Trekking, que é uma competição da Robocor lá em São Paulo. A gente levou, o robô tá aqui inclusive, ele só tá meio desmontado, mas o robô era basicamente esse. Antes ele tinha umas placas aqui em cima e as rodas de trás, mas era basicamente esse robô. Tadinho, ele ficou tão machucado, mas ele era mais bonito antes. Eu queria comentar um pouco sobre qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram para montar esse? Acho que no começo a dificuldade foi basicamente tudo, porque a gente foi uma equipe nova que decidiu. Essa competição a gente não tinha ido fazer há alguns anos, acho que tinham ido em 2022 para ela, e 2023 ninguém foi, então a gente veio para esse ano meio cru para a competição, então a gente teve que aprender muita coisa do zero, que no geral a gente vai para competições que são mais tipo resolver desafios inteligentes do dia a dia. Mas essa é uma competição que vai mais para a pegada de robô de corrida, um robô inteligente de corrida. E como a gente não tinha ido para essa competição há um tempo, meio que o conhecimento se perdeu, então foi um desafio tentar pegar todo esse conhecimento de volta para tentar uma proposta diferente. Mas um desafio que é bem legal, porque no final das contas a gente acaba aprendendo muita coisa também. Entendi. Queria que você falasse um pouquinho sobre a infraestrutura que vocês têm aqui para montar esses robôs aqui. A gente, desde acho que faz uns 2 anos que a UNB a gente veio para essa sala aqui. Então a gente tem um monte de material, a gente tem nossos materiais da mecânica, a gente tem uma estante grandona, cheia de coisa, um monte de ferramenta nossa, a gente tem os nossos materiais da eletrônica. A maioria das coisas a gente consegue de patrocinador, o patrocinador dá pra gente, ou a gente tem o nosso orçamento também, que a gente faz nossas compras, a UNB dá auxílio de materiais pra gente.
Basicamente é isso, a gente tem nossas ferramentas, a gente tem ali a área compartilhada do LEG também com as outras equipes que tem ferramenta pra gente trabalhar numa coisa mais pesada às vezes, e acho que é. Mas a fonte principal de renda, se você tiver que eleger uma, vem de onde? É doação ou ONB? Acho que a principal seria o auxílio da UNB. Em algum momento a gente já teve mais patrocinadores que tinham mais fontes de renda, mas acho que hoje em dia a maior parte vem de auxílios da UNB mesmo. E a principal tecnologia para montar os robôs é qual processamento vocês usam, programas? Depende muito da proposta do robô. Tipo, o Balancer, que era aquele robô ali, nesse aqui a gente decidiu usar um bagulhinho diferente. Na maioria dos nossos robôs a gente usa uma RASP, nesse aqui a gente tentou usar um Bigobone, porque ele tinha outras funcionalidades que a gente tentou aplicar legal, deu certo. Deu certo, mas no geral a gente sempre parte pro comum, que é usar um Arduino e uma Raspberry Pi. E tem alguma coisa assim que você poderia falar que diferencia a Droid das outras equipes de competição? Acho que o nosso maior diferencial é o fato do autônomo. Porque, tipo, a maioria das equipes tem propostas parecidas, mas a gente tem isso de ser uma equipe de robótica autônoma, 100% autônoma e de várias categorias. Então, tipo, muitas equipes fazem só uma coisa, a gente tenta fazer tudo que envolva robótica autônoma. Então a gente tem essa liberdade para querer ir para a competição que você quiser, a competição que você se adaptar melhor. A gente já foi para Firefight, que é a competição que você faz um robô autônomo que apaga fogo. A gente já foi para a competição que o robô era um robô autônomo que tirava leite de uma vaquinha. Não era uma vaca de verdade, era uma vaquinha simulada, mas tirava leite de uma vaquinha. Tem um robô que a gente faz que ele tem que ser uma empilhadeira. A gente tem o nosso que a gente fez agora, que era um carrinho de corrida. A maior diferença é mesmo isso, você pode ir para várias áreas dentro da robótica autônoma, mas sempre mantendo o autônomo como uma característica. E você pode fazer a descrição do robô que foi o mais complexo aí que vocês fizeram, de como é que ele funciona, principalmente a parte da inteligência? Eu acho que o mais complexo mesmo foi esse aqui, que era a Ada, que ela era um robô, um balancer de fato. O objetivo dela era sair, ela tinha que se equilibrar no próprio eixo, tipo um pêndulo invertido, e completar um percurso. Aí nesse percurso tinha alguns obstáculos, tinha uns tapetes meio furados, tinha umas britas no meio do caminho, para atrapalhar. E ela foi muito legal, foi uma conquista muito massa, apareceu em vários jornais, foram 3 meninas que foram para competição, elas foram lá para Califórnia para competir com ele. Foi o primeiro robô completamente autônomo dessa competição, a maioria era controle remoto, era uma bicicletazinha de controle remoto que foi comprada, mas ela não, ela era 100% autônoma. Ela aqui foi em terceiro lugar, se eu não me engano, na competição no começo de 2023, eu acho. E ela foi um dos, acho que o robô que é o nosso carro-chefe, porque ela é muito absurda. E você pode descrever mais ou menos o software que foi usado? Eu sei que o circuito que eles usaram principal para fazer a programação dela foi esse Bigobone. Como o software, como foi feito direitinho, eu não sei, porque a pessoa que fez a menina da programação dessa competição, ela já não é uma membro ativa, ela já se formou, ela está trabalhando fora hoje em dia. Mas o circuito dela não é muito complexo. O complexo é de fato a programação, porque fazer um pêndulo desses dá bastante trabalho, principalmente um autônomo. Mas tipo, o circuito dela é bem simples, ela tem 2 drivers para o motor, o Bigobone e um regulador de tensão. Não é muito complexo de se fazer, é mais complexo de se programar. Falando um pouco sobre a questão dos impactos da participação na Droid, como ela impactou na sua vida acadêmica, como ela impactou na sua vida pessoal, teve implicações e oportunidades fora da UNB também? Acho que o maior impacto que a Droid teve na minha vida foi o fato de... Porque quando você entra na faculdade, a gente tem muita aula, você adquire muito conhecimento teórico, e que na hora de ir para a prática mesmo, talvez falte alguma coisa a mais, que eu acho que é o que a Droid mais dá pra gente. O conhecimento prático de fazer as coisas, que querendo ou não, você tem que de fato fazer, então você é obrigado a aprender, você se força a aprender muita coisa, e a gente tem uma base de pessoas muito grande que pode te ajudar a aprender muita coisa. Então acho que meu conhecimento prático nas coisas cresceu muito por causa da Droid,
E no âmbito pessoal também, porque querendo ou não, quando a gente fica dentro de uma sala trabalhando com as mesmas pessoas todos os dias, durante ano, aí você viaja, passa uma semana na competição, passa tanta dificuldade todo mundo junto, você acaba criando pessoas, laços que vão pra sua vida. E você poderia falar sobre algum membro ou ex-membro que assim, teve um destaque maior no mercado, saiu da Droid? Nossa, a maioria dos membros da Droid que se formam se dão pessoas muito bem-sucedidas na vida. O Thiago, que eu acho que foi o criador da Droid, hoje em dia ele trabalha na Bosch. Na Bosch. Ele trabalha lá na Bosch, a maioria dos membros muitos vão pra fora. Eu tava dizendo a menina que faz a programação desse robô. Hoje em dia ela tá trabalhando, acho que lá na Califórnia também, não tenho certeza. Muita gente sai muito bem. E quais seriam os planos futuros para a equipe, né? O que vocês estão buscando? Tem alguns objetivos de longo prazo que vocês têm buscado? O objetivo principal era, depois da pandemia, a gente teve meio que, por ter passado 2 anos assim fora de sala, com a pandemia e tal, dá um sentimento meio de conhecimento perdido, porque muita gente se formou e parece que meio que se perdeu uma geração no meio do caminho. Eu acho que o principal objetivo hoje em dia era reestruturar as pessoas, reestruturar a equipe mesmo, trazer mais gente para trazer mais conhecimento e manter esse conhecimento dentro da Droid, conseguir passar de geração de uma para outra e aprimorando cada vez mais o que a gente já tem. E nessa parte de conhecimento, vocês têm alguma base de dados que vocês costumam alimentar? Alguma coisa Temos, assim? né? A gente tem um drive da Droid gigantesco que tem curso e orientação sobre tudo. A gente tem uma conta na Udemy que tem cursos da gente. A gente tem vídeo gravado sobre como fazer as coisas. A gente tem um GitHub que lá tem uma porrada de código de uma porrada de robô. Tem uns tutoriais de eletrônica lá, a gente ensinando a fazer placa. A gente tem muito conhecimento agregado por aí. Com base na sua experiência na Droid e também como estudante já mais avançado no curso, que conselho você daria para os calouros? Façam tudo. O UNB dá muita oportunidade de coisa para fazer. Talvez não só na Droid, tem muita equipe de competição, tem muita empresa júnior, tem muita coisa, muito projeto de iniciação científica. Façam tudo. Tudo é bom, conhecimento não tem demais. Ótimo. Alguém tem mais alguma dúvida? Tudo certo? Então, obrigada. Certinho? Obrigado. Foi ótimo conhecer a equipe, os projetos de vocês. É muito animador, assim, pra gente que tá começando, né? Saber, assim, como dá pra se destacar, como dá pra entrar nas equipes. Então, obrigada, de verdade. Nada, Foi cara. muito bom. Precisamos também.